Bianquinha resolve calçar as sandálias da humildade e resolve pedir desculpas ao Felca, o atual senhor supremo da internet, né? Ele que resolveu entrar em uma cruzada contra as bets e contra os influencers que divulgam o Tigrinho e as demais casas de apostas que estão infestando as redes sociais, a internet, e está detonando a vida de muita gente, né? Então, vamos ver o que ela tem a dizer, tá? Peço humildemente o seu like, tá? Para me ajudar a impulsionar aqui o vídeo e quem sabe monetizar esse humilde canal, beleza? Então, vamos ver o que a senhora Bianquinha tem a dizer a respeito. Primeira coisa desse vídeo, eu gostaria de pedir desculpas ao Felca, aos ataques pessoais que eu fiz pra ele e também a brincadeira que eu fiz lá no podcast sobre a assessora dele. Peço desculpas de coração. Espero que a Adriana de alguma forma me perdoe. E ele também, aqui eu falo genuinamente. Mas hoje o vídeo aqui. Aquela parte lá da brincadeira com a assessora lá, né? Falou que se ele tava pegando, se ele não tava pegando, um pouquinho desnecessário, né? Pra quê, né? Tudo bem que ela não falou as palavras que o Sr. Felca disse, né? O Sr. Felca ele quis dar uma exagerada, mas foi um tanto deselegante, né? Um pouco desnecessário, né? Mas, enfim, vamos lá. Ele disse. Ele é um vídeo pra falar sério com vocês. Eu acho que a intenção, né, do que está se tornando esse assunto, inclusive a própria intenção do Felca, das apostas esportivas e o vício que hoje as bets elas trazem, tá se perdendo um pouco o rumo. Porque a galera botou eu aí como a vilã, a defensora das casas de aposta, a defensora das empresas bilionárias, que elas. Meio que acabou entrando nessa treta aí, meio que pra poder dar uma surfada, né? E parece que o tiro saiu pela culatra, não é mesmo? Assim, acho que ele nem chegou a citar ela nem nada, né? E ela acabou meio que entrando nessa, meio que pra ser advogada das bets, né? Eu imagino que ela ganha bem, mas acho que não tanto assim, né? Pra poder expor a imagem dela dessa forma, né? Enfim, né? Pô, nem sabem que eu existo. E a gente sabe que eu sou um peixe minúsculo dentre todos esses influenciadores, dentre tudo que tá por trás também das casas de aposta hoje. Então hoje eu vim falar sobre bet. Hoje eu vim trazer os argumentos sobre bet. Eu gostaria muito que você ouvisse para eu falar o quanto isso é um buraco um pouco mais embaixo. Então, vamos lá. Eu espero que você veja o vídeo até o final, antes de comentar. E bora lá que o assunto hoje é sério. Tópico 1, pessoal. O hate e o boi de piranha. As pessoas, elas vão botar a culpa em um influenciador e vão falar, esse cara, ele é culpado porque ele faz propaganda de bet. E de alguma forma, mano, ele pode ter a culpa dele. É imoral, eu concordo com você. É imoral, tá? É independente, né? Acho que tem outras formas. Mas você entende que você só colocar esse influenciador e botar toda a culpa nas costas dele não vai resolver o problema de fato. Resolver o problema de fato realmente não vai resolver, né? Porque é liberado, né? O governo simplesmente liberou. Então, assim, se todos os influencers simplesmente tiverem consciência social e pararem de divulgar, o problema será resolvido? É óbvio que não, entendeu? É óbvio que não. Porque o que mais tem aí são influencers que fazem esse tipo de aposta e o público, ó, simplesmente não tá nem aí, entendeu? Se eu não me engano aí, Tropa do Oruan faz isso, o Kung Fu Panda lá, o MC Kung Fu Panda também faz, e o público não liga. Esse povo, essas pessoas praticamente estão totalmente livres de cancelamento, né? Eles fazem a divulgação tranquilamente e ninguém fala nada, né? Nem o público deles também liga, afinal, assim, às vezes eu vejo assim, os comentários, o pessoal fala, cada um faz o que quer, aposta se quiser, entendeu? Mas assim, é liberado, vai fazer o quê, né? O bolso coça, as pessoas precisam pagar as suas contas, né? O capitalismo é uma desgraça, cara. Então, né, as pessoas querem ganhar dinheiro, né? As
Pessoas querem ganhar dinheiro, querem pagar suas contas, né? A Bianquinha quer ir lá para Las Vegas comer MM, né? Se é legal, e as pessoas vão continuar apostando, né? Se não tiver algum tipo de regulamentação, né? A aposta tá aí, né? É uma coisa tão antiga, né? E que sempre destruiu a vida das pessoas, né? É que hoje em dia, né? A pessoa pode destruir a sua própria vida fazendo suas necessidades no banheiro, né? Assim, tá muito fácil, né? Tá muito fácil hoje em dia acabar com a própria vida, né? Então, enfim, né? Eu acredito que tem que ter algum tipo de regulamentação ou definir uma quantidade de valor a ser apostado por CPF, não sei. Alguma coisa o governo tem que fazer, ou proibir totalmente. Porque senão, assim, é uma coisa que a longo prazo vai afetar a economia, né? Eu já falei aqui em outros vídeos. Tem cidades aí no Brasil aí que praticamente vivem de Bolsa Família, os pequenos comércios, né? Porque tem muita cidade pequena que ainda não tem uma economia diversificada, né? Então a boa parte da renda acaba vindo do Bolsa Família e o povo tá atacando o Bolsa Família no tigrinho, né? E tá ficando sem nada. Porque enquanto isso está acontecendo, a gente está vendo isso acontecer, as empresas ainda estão lucrando e muito em cima de tudo isso, tá? Então, o hate, o boi pirâmide vai virar um caça às bruxas. Esse influenciador, esse outro influenciador, a gente sabe que não é um, não é outro. Eu sou um peixe pequeno, se você parar pra ver, nesse mundo aí, e não isento a minha culpa, tá? Sou culpada também. Mas vamos falar sobre o problema em si. Não vai resolver o problema. As empresas vão continuar lucrando em cima de tudo isso, vai virar o famoso caça às bruxas. É raso você falar, olha, esse é um influenciador, ele é culpado de tudo. Tópico 2. A solução real para o problema das casas de aposta. Eu acho que a solução real, ela tá muito além de você somente culpar o influenciador para esse problema, certo? Então você tacar tudo isso em cima do influenciador, eu acho que não é a solução. Vamos lá. O principal problema. Aquela velha história, né? Só ficar apontando o dedo não vai adiantar nada, né? O senhor Felca aí, beleza, né? É muito justo, né? A causa dele. Porém, e aí? Né? E aí? Ele tá surfando nessa onda, não sei, talvez ele tenha realmente boas intenções, eu acredito que tenha. Só que, assim, o discurso do Felca, existe uma total ausência, né, de solução, de fato, né? Uma solução material, realmente, né? Olha, o que tem que ser feito é isso. E não adianta, o pessoal fala, mas o governo agora tem que ser babá de todo mundo. Infelizmente tem sim, tá? Porque afinal, né, a gente vive num país extremamente desigual e o que não falta é gente lascada, né? Inclusive eu, entendeu? Mas eu sei que a solução não é ficar apostando o pouco que eu ganho, né? Entregando quentinha, né? Porque eu sou motoboy. Apostar no Tigrinho, entendeu? Eu tô tentando monetizar um canal no YouTube, né? De repente acredito que isso possa me ajudar, né? A resolver assim parte dos meus problemas financeiros. Mas tem muita gente que é ingênua. Brasileiro é ingênuo. Ele quer ficar rico da noite pro dia. Só que, com essa ânsia de ganhar dinheiro, o brasileiro acaba enfiando o pé pelas mãos, gente. Então não adianta. Infelizmente, o Estado tem que ser babá? Sim, infelizmente tem. É um mal necessário. Regulamentar a vida das pessoas. Entendeu? Porque senão o povo se acaba, o povo se mata. E aquele pessoal que não aposta, um momento vai ser afetado sim de algum jeito. Vai ter um monte de gente desesperada aí assaltando os outros na rua, porque perdeu todo o dinheiro. Né? Então, realmente, eu acredito que as bets podem sim causar aí um caos social tremendo se o governo não entrar firme nessa. Entendeu? Aí o que o governo faz? O governo libera. Né? Libera de uma vez, assim. E aí o povo vai lá e se lambuza, né, na lama, né? Tem a ver também com a propaganda, tá? Então é a famosa história. Se você não conhece, você não consome. Se você conhece, você se interessa. Se você se interessa, você pesquisa. Se você pesquisa, você experimenta. Isso serve para qualquer tipo de vício, seja bebida alcoólica, seja cigarro, seja
apostas esportivas ou aposta em geral. E eu não acho que o governo ele está muito interessado em combater isso. A gente pode lembrar que anos atrás, uma das principais coisas que foi proibida foi a propaganda do cigarro, né? A propaganda disso aí que eles canetaram. Então, o governo não está também muito aí para esse limite de propaganda. E quando eu falo de propaganda, eu falo de todos os tipos de propaganda. Seja no time de futebol, seja nas emissoras de TV, né? Que esses são os peixões, esses são os peixes grandes mesmo. Pois é, né? A TV faz propaganda de bet. Time de futebol, sabe, sendo patrocinado por bets, que são os maiores interessados, né, nos resultados, né, na verdade. Mas aí muita gente vai falar, mas esportes, aposta esportiva é diferente, né, porque depende de um resultado real. Só que o resultado real pode ser manipulado, né? O que não falta aí é jogador de futebol tomando cartão amarelo à toa, sei lá, com 1 minuto de jogo. Entendeu? Para favorecer pessoas que apostaram nele, que ele iria tomar um cartão amarelo, vermelho, sei lá. Eu não acompanho futebol, tá? Mas as notícias chegam, né? Então, assim, eu acabo sabendo um pouquinho do que rola, né? O problema é gigantesco, sim, realmente. Se você vê todo time de futebol tá lá com uma propaganda enorme aí da casa de aposta. Você vai ligar a TV, pô, acho que você vai ver esse vídeo aqui meu, você vai ver uma propaganda no YouTube sobre casa de aposta. Então, a primeira porta de entrada aí, realmente, é a propaganda. Segundo ponto, pessoal, os provedores de pagamento, que é onde você consegue depositar na plataforma, né? Então, é uma brecha que está sendo ignorada pelo próprio governo também. Porque hoje em dia é muito fácil você entrar na casa de aposta, você depositar. Isso qualquer um, independente, você usar o seu Bolsa Família para pegar e depositar na plataforma. Isso deveria mudar. Se você vai para onde o cassino ele é legalizado, né, principalmente em outros países, você vê que tem uma certa dificuldade em você depositar. E eu acho que é uma brecha que precisa ser de alguma forma colocada. Então, você focar essa parte dos provedores de pagamento que fazem essa transição, você dá uma dificultada para as pessoas elas estarem depositando, principalmente as pessoas de baixa renda. Exatamente. Tem que dificultar ao máximo, até mesmo para o povo não se acabar, né? Se eu não me engano, na Suécia, eles regulamentam muito forte também o consumo de álcool, viu? Não é tão simples comprar. Eles dificultam bastante as pessoas de comprarem bebidas alcoólicas lá. Não é qualquer lugar que consegue alvará para poder vender bebida. Parece que existe uma quantidade mensal para as pessoas comprarem, né? Dependendo da quantidade que a pessoa comprou num determinado mês, ela não consegue comprar mais. Então, assim, eles dificultam bastante, então acredito que isso deveria também ser aplicado às bets aqui no Brasil. Então, assim, realmente o Congresso, o Lula, sei lá mais quem aí, precisa realmente olhar isso com mais cuidado e partir para cima. Pessoal, percebem que as principais soluções aí que eu falei, tanto dos meios de pagamento quanto a própria propaganda, elas têm um elo em comum, que é o governo. Sim, é bater no Estado. E bater no Estado hoje em dia a gente sabe que não é tão fácil, porque se você for bater no Estado, você vai entrar naquela briga política. Ah, o governo, mas e o Lula, mas e o Bolsonaro? Mas e o PT? Então, é uma coisa muito complicada você falar sobre política, sobre governo, que é o que mais está lucrando sobre tudo isso, é muito difícil, porque você vai entrar naquela briga ideológica que a gente está cansado de ver há muito tempo, que não dá mais para falar absolutamente nada, porque está polarizadíssimo. E aí a causa se torna o quê no final? Mais um ruído que não vai ter solução, entendeu? Então, se quer tirar tanto a provedora de pagamento quanto proibir a publicidade das casas de aposta, proibir as propagandas que fazem eles entrar, tem que bater no Estado. Não tem como. Próximo tópico, pessoal. Vocês sabiam que a porta de entrada principal hoje em dia não é os jogos populares como o Tigrinho? A porta de entrada é aquilo que a gente acha um ambiente acolhedor, que já está na raiz do brasileiro, que é as apostas esportivas. As apostas esportivas são uma isca, uma verdadeira isca para a galera ir para os jogos populares. Então, eu vou botar aqui R$ 10 Flamengo contra Corinthians
Então é um ambiente acolhedor, mas a intenção da casa de aposta é você pegar a galera das apostas esportivas e tacar no cassino, porque é muito mais lucrativo para as empresas. Porque você perde, né, o dinheiro nas apostas esportivas, mas você perde muito mais lucrativo para a casa de aposta, o cassino online, que ele tem muito mais riscos. E assim, né? Desculpa. Esses cassinos aí, você bota lá seu dinheiro e o algoritmo lá que funciona de sei lá como, simplesmente vai lá e pega seu dinheiro e você fica a ver navios. As bets, né, ainda tem aquela coisa do resultado, né? É um pouco mais complicado forjar os resultados, né? Então, teoricamente, é um pouco mais claro. Agora você joga num tigrinho da vida. A gente não faz a menor ideia de como que o algoritmo funciona. Ou seja, o algoritmo simplesmente ele age lá de qualquer jeito, ele é programado e sempre vai ser programado, claro, para a maioria perder. Não tem lastro nenhum, né? E aí não precisa contar com o resultado de nada, afinal, né? O algoritmo dessas bets é uma caixa preta, né? Quer dizer, ninguém faz a menor ideia de como que funciona, né? Não tem segurança nenhuma. Ele é onde o pessoal tem um lucro bruto. Então, a porta de entrada real é a aposta esportiva. E é onde a gente mais vê as propagandas hoje em dia também. Isso não pode ser ignorado, né? Você está de um ambiente acolhedor aí, que o brasileiro gosta, para um ambiente destrutivo, para um ambiente aí do cassino online, que aí que é realmente também é um vício, tá? Só quero dizer aqui também que a aposta esportiva também é um vício, tá? De alguma forma. Mas, obviamente, né, a dopamina que você libera no cassino online é muito maior. E a primeira isca que eles vão tentar trazer é galera das apostas esportivas para cair no cassino online. Pessoal, hoje o Brasil ele vive do dinheiro das bets. Você pode olhar em qualquer lugar, acho que esse próprio vídeo, ou até se você for ver um vídeo do Felca, vai ter um ad e uma propaganda do Tigrinho, que o pessoal até pegou e brincou com isso. Você abre a televisão, tá lá, um monte, cara. O que mais tem é propaganda de bet. Você vai ver o seu time de futebol favorito? Tá lá, o patrocinador master, uma casa de aposta. O próprio campeonato, ele tem um nome da casa de aposta. Então, o Brasil, ele acabou vivendo sobre esse dinheiro das bets. O Brasil virou um cassino digital, né? Essa é a grande realidade, né? Realmente, você vai ver aí você vai abrir um site, tem lá um negócio lá de jogo. Você vai ligar a televisão, mesma coisa. Você coloca lá né? Você vai assistir lá um jogo de futebol, tá lá né? Algum narrador fazendo propaganda de bet, né? Virou uma peste, né, esse negócio, né? Eu queria saber quem são essas pessoas, né? Quem são os CEOs, né? Que falam, né? Quem são essas pessoas, né? Os donos dessas casas de apostas, os sócios, quem são essas pessoas, né? Eu mesmo nunca vi ninguém, né? E aí é o que eu falei. Você acha mesmo, para solucionar o problema, que você bater em meia dúzia de influenciador e fazer meia dúzia de influenciador pedir desculpa por já ter feito casa de aposta em vídeo, vai fazer mudar alguma coisa. Tá entendendo que o buraco é muito mais embaixo? Não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada. Ah, mas eu recusei 50 milhões porque eu não quero sujar as minhas mãos de sangue. Tá, meu amigo, mas e aí, né? Cadê a solução? Cadê você levantando as verdadeiras soluções? Porque só esse discurso do Fel, que é muito bonito, é muito bacana, né? É muito virtuoso. Só que as bets vão continuar ganhando, tá? Enquanto não houver realmente uma regulamentação mais firme do governo. Então é só ficar falando, né? Ele agindo como um bastião da moralidade, mas o problema não vai ser resolvido. Ele vai adquirindo cada vez mais fãs, né? Ele vai sendo visto como um cavaleiro branco, só que não vai ser resolvido o problema. Simples assim, tá? É muito bonitinho, mas na prática, né? A prática mesmo, né, as pessoas vão continuar apostando. Tem gente lá, e sei lá, em Pedrinhas,
né, lá no interior de sei lá onde, ninguém nem sabe quem é o Felca, né? Não sabe quem é o Felca. E vai apostar o Bolsa Família dele lá, entendeu? Então não adianta, vou conscientizar as pessoas, eu vou bater nos influencers para que eles parem de fazer propaganda. Os influencers não são praticamente nada, cara. A propaganda mesmo tá na televisão, entendeu? Tá nos sites, entendeu? Os influencers são os menores dos problemas, entendeu? Muito mais embaixo. Que, tipo, se é pra solucionar realmente o problema, você bater em 3 caras, 3 influenciadores, pode até ajudar e tal. Mas a massa do dinheiro tá lá. E outra coisa que eu devo dizer: o governo é um dos que mais tá ganhando sobre isso. O governo tá ganhando 30 milhões de cada casa de aposta. 30 milhões pra legalizar, tá? Além de 20% de cada lucro da casa de aposta por mês. Ninguém tá batendo muito no governo, né? Mas é o que eu falo. Eu também tenho as minhas, né, escusas aí, porque eles estão ganhando todo esse dinheiro, eles estão reclamando aí de que é um vício e tal, mas não estão propondo fazer nada. Tanto é a própria CPI aí das bets, que a gente vê que está sendo um circo feito com dinheiro público, que na minha opinião, sim, o influenciador ele tem culpa, ele é imoral por fazer isso. Eu concordo com você, 100%. Mas na minha opinião sobre a CPI das bets, que a gente está falando do Brasil ele viver sobre esse dinheiro das bets, cara, se você for ver, eles estão botando a culpa nos influenciadores enquanto eles saem com a maior fatia do bolo, sabe? Tá sendo uma grande cortina de fumaça, um grande circo para isentar o Estado. E deve ter de deputado recebendo lobby, né? Com certeza. Recebe lobby por fora para poder não fazer a devida regulamentação, né? Com certeza isso deve estar rolando, né? Aí fizeram essa CPI aí, ó, que não chegou em lugar nenhum, né? A gente só viu a Virgínia lá usando o microfone como canudo. Ai, eu confundi o meu copo da Stanley com o microfone. Ai, senhor. Sobre a responsabilidade que ele está tendo desse problema social. Então eles estão culpando meia dúzia de influenciador aí para a massa, o povo ficar puto com esses influenciadores e ninguém cobrar o Estado, que está lucrando horrores sobre isso. Próximo tema, também falando aí da corrupção política. Gente, se a Virgínia, que foi aí vazado, que ela ganhou mais de 40 milhões para fazer a publicidade. Olha esse dinheiro, você acha mesmo que os próprios políticos eles não estão envolvidos nisso tudo? Você acha que tem interesse? Olha o tanto de dinheiro que está circulando. Você acha que eles não conseguem comprar vários políticos e vários senadores para eles não falarem nada sobre isso, para eles não terem responsabilidade sobre isso? Então você vai ver muita corrupção política advinda desse dinheiro, porque é Fora que se de repente muitos políticos entrarem nessa de querer regulamentar forte, né, as bets ou até mesmo proibir, provavelmente muitos desses políticos têm até medo de perder votos por causa disso, né, nas próximas eleições. Porque aí vai ter aquela discussão, né? Tá tirando a liberdade do povo, tá tirando a liberdade do povo de escolher como gastar o seu próprio dinheiro, né? E muitos políticos simplesmente vão perder muitos votos e podem até mesmo perder seus cargos nas futuras eleições, coisa que eles não querem, né? Óbvio, né? Que eles não vão querer isso, né? Afinal, é o modo de vida deles, né? Então, assim, se for para eles garantirem o deles, se dane, né? Se exploda o povo, né? muita grana, entendeu? Então vai começar aí. Você vai ver um monte de políticos se calar ou culpar os influenciadores. Mas eu quero ver quem realmente vai ter a coragem de fazer uma lei para proibição da propaganda, para proibição do dinheiro advindo disso. Quem realmente vai ter coragem de falar, olha, emissora de TV, vocês não podem mais fazer propaganda de apostas. Olha, time de futebol, você não pode mais fazer propaganda de apostas. Você entendeu que ainda é muito fácil para os políticos e vai rolar solta essa corrupção? Ano que vem é ano de eleição. Exatamente. Exatamente. Acho que ela vai chegar no ponto onde eu queria. Ano de eleição.
E os grandes políticos, eles estão fazendo o quê? Ou quietinhos, ou ganhando dinheiro apenas, como a própria Soraya, apenas usando essa pauta. Mas, de fato, estão fazendo alguma coisa? Você que assistiu a CPI das Bets, estão fazendo alguma coisa ou estão fazendo um velho circo de audiência para que eles ganhem votos? Que, de fato, os políticos fizeram para resolver esse problema de vício e esse rombo aí na sociedade. Culpar meia dúzia de influenciador? Meio pequeno, né? Para um problema muito maior. E aqui entra um ponto. Armadilha para o Felca. O Felca, ele não tá percebendo, mas se você parar para pensar, será que ele realmente atacar essas pessoas menores, esses influenciadores menores, ele também não tá fazendo parte desses grandes que eles querem fazer essa grande cortina de fumaça? Talvez ele não esteja nem percebendo, mas ele está entrando e ele está fazendo parte, né, de todo esse sistema, entendeu? Porque é muito complicado você bater nos grandes. É muito complicado. Então, ele bater em algumas pessoas menores, legal, mas não vai ajudar o real problema. Então, eu acho que ele não está percebendo, mas ele também está caindo numa armadilha. Porque se ele bater nos grandes, ele, provavelmente ele mesmo ele sendo grande, ele vai se prejudicar. Porque o Felca ele é grande, mas não tanto assim, né? Tem muito mais gente mais forte. Ele é só um youtuber, né? Quem são os senhores das casas de apostas, né? E mais, as emissoras de TV, entendeu? Que ganham muito dinheiro com isso, né? Então, assim, ele tá só batendo em pequenos, né? Tá aí, né? Nessa cruzada toda, mas eu acredito que a própria Bianquinha, que, né, que até chegou a advogar em favor das bets, né, de certa forma, né, porque ela, enfim, estava ganhando uma graninha com isso, ela foi até muito mais cirúrgica do que o próprio Felca nesse vídeo de desculpas que ela tá fazendo. E ela até apontou, né, os reais problemas muito mais do que o próprio Felca, na minha opinião, tá? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Fala aí se eu tô certo, se eu tô errado, tá? Mas dá uma engajada no vídeo aí, meu amigo. Tá? A longo prazo ele vai se prejudicar. Então é perigoso. Ele foi chamado pela própria CPI, a gente viu lá a Soraya chamando ele. E eu acho que ele mesmo, eu assisti o podcast, ele mesmo viu e falou: Meu, onde eu estou me enfiando? Sabe? Mesmo que a causa seja nobre. Porque é o que eu falei, é muito difícil, ainda mais o próprio Felca, uma pessoa bater contra esse sistema enorme, esse sistema de bilhões de reais. Então, talvez ele mesmo não esteja percebendo, mas ele também está caindo numa armadilha, onde ele vai culpar os menores, e se ele for bater de frente com os grandes, ele vai se prejudicar muito. Eu temo por ele, de coração mesmo. Bom, gente, para finalizar aqui o vídeo, eu quero de novo pedir desculpas ao Felca. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, agora sem hate, sem tudo, que ele pudesse ouvir esse vídeo, tá? Porque eu acho que a luta dele é genuína, mas eu realmente vou acreditar se é genuína mesmo se ele continuar batendo, se ele continuar levando esse assunto que realmente ele trouxe, e nisso ele fez muito bem, que ele fez muitos influenciadores terem vergonha sobre isso e tal, mas como eu falei, isso ainda é pouco. Se realmente quer mudar, para ser mudado, ele vai ter que bater nos grandes. Exatamente. Se ele realmente quiser ser efetivo, de fato, né? Porque ele comprou essa briga aí, né? Ele não precisava fazer absolutamente nada, né? Ele tem muita grana, ele podia estar lá muito bem, de boa, jogando o game dele, entendeu? E agora, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Porque essa história tá longe de acabar, né? E aqui eu apresentei muitos pontos, né? Eu sei que muita gente é fã dele e tal. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração mesmo, tá? Que ele visse esse vídeo sobre os temas que eu apresentei. E você também me dá essa chance aí de ver esses temas, da gente argumentar e falar sobre esse tema, ao invés de somente bater em meia dúzia de influenciador, que a gente sabe que a gente é um nicho dessa sociedade, isso não vai chegar nos grandes, entendeu? Você não vai deixar de fazer o Neymar, fazer publicação de casa de aposta que vai pegar muito. Pois é, o Neymar, hein? Quem que é o Felca perto do Neymar, né? É gigantesco, né? Gigantesco, né? Lá fora ninguém sabe quem é o Felca, né? Porém, né? Bom,
gente está discutindo aqui internamente aqui no Brasil, né? Mas assim, o Neymar aqui dentro do Brasil é muito mais conhecido que o Felca, né? Então assim, essa cruzada, né? Beleza, pode ser que esteja só começando, né? Mas o que tem de gente grande envolvida, que é muito maior que o Felca, né? O Felca perto dessa galera não é nada, entendeu? A gente conhece ele porque a gente está imerso na internet, né? E quem não tá? Entende? Mais gente baixa renda e tal. Então, assim, eu vou repensar, tá? Apesar que esse dinheiro ele faz muita diferença para mim. Eu acho que depois de toda essa nossa discussão, eu vou repensar. Mas eu acredito que, como eu disse, o buraco ele é muito mais embaixo. E eu gostaria do fundo do meu coração que o Felca visse esse vídeo, ou você também pudesse mostrar para algumas pessoas esse vídeo sobre essa causa, e não somente uma briguinha de internet, uma briguinha entre youtuber, e todos os temas principais que eu apresentei aqui. Quero agradecer do fundo do meu coração se você viu esse vídeo inteiro. Tamo junto. Muito obrigada. Deixe seu comentário para quem assistiu tudo. Um beijo e é nóis. Então é isso aí, cara. Galera, a Bianquinha aí fez o seu pedido de desculpas, tá? Enfim, né? Eu vou dar meu voto de confiança para ela, porque ela apresentou pontos interessantes, tá? Alguns pontos que provavelmente o Felca ainda não apontou, né, em toda essa cruzada dele, tá? Então, a princípio, eu vou dar um ponto aí para Bianquinha, certo? E aí, o que você achou de tudo isso? Deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal e deixe a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.